estresse, né? Então, quais são os 5 principais fatores hoje, no geral, né, no que a gente está vivendo de estresse que pode acontecer no nosso final de ano. Então, o excesso de compromissos, né, como a gente conversou ali. Então, festa, confraternização, compra, a sensação de que eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que comprar, eu tenho que dar, eu tenho que presentear, eu tenho que um monte de coisas. Isso muitas vezes nos estressa. A cobrança por estar feliz, então eu acho que é uma época que traz felicidade para muitas pessoas, que faz a gente se sentir bem na maioria das vezes, e isso pode gerar uma autocobrança, pode gerar aquele sentimento, por que comigo não está acontecendo, ou por que eu não estou, né, tão feliz quanto eu gostaria de estar, e aí isso gera esses sentimentos, né, essas sensações que não são agradáveis, né, nessa época do ano. Também pode gerar uma convivência familiar difícil, então é o momento da gente se reunir com a nossa família, e não sei vocês, né, mas às vezes não é fácil, são pessoas muito diferentes, são pessoas que muitas vezes a gente não tem muitas convivências no dia a dia, e aí no final do ano a gente resolve se reunir, e aí isso pode gerar alguns estresses, alguns incômodos. E a comparação também, né, com as redes sociais, que eu acho que hoje é um grande benefício, mas malefício se não soubermos usar. Nossa, olha aquela mesa, olha aquela decoração, olha aquela família, olha o que eles fizeram, olha para onde eles foram. E aí a gente tende a fazer várias comparações nessa época do ano, e aí a gente pensa, nossa, olha o que eu tô fazendo, né? Nem tenho nada comparado com fulano ou com o que eles fizeram, e isso não vai me ajudar, vai me deixar só mais triste e vai tirar, né, o propósito e a intenção de fazer algo nessa época do ano. E também alguém que está vivendo um luto, uma solidão, uma saudade, isso tende a se tornar mais potencializado no final de ano. Então, poxa, o primeiro ano sem aquela pessoa, é o primeiro Natal, é aquele momento que eu gostaria de estar com alguém e não estou. Então, isso pode gerar esses sentimentos de perda, de solidão, que muitas vezes a gente não consegue lidar, e aí acaba que nas festas, né, de final de ano, tendemos a ter alguns sintomas que não são muito saudáveis, né? Pouquinho sobre essas armadilhas da felicidade, sobre a comparação, né? Então, olha só, a primeira coisa que às vezes a gente sente, a obrigação de estar feliz, né? A crença de que é proibido sentir tristeza ou cansaço em dezembro, ou seja, é época de férias, é época de comemorar, é a época de confraternizar, ou seja, eu não posso me sentir triste. Eu tenho que colocar uma máscara, vestir lá e todo mundo achar que eu tô bem. Não, gente, não é verdade, né? A gente não precisa se sentir assim se eu não quiser. Eu posso continuar sendo eu mesma, eu não vou deixar de ficar doente ou deixar de sentir coisas só porque é dezembro ou só porque é Natal, né? E eu preciso entender e lidar com as minhas emoções. É a melhor forma de eu conseguir enfrentar de uma forma positiva, não só em dezembro, né? Mas como todas as outras épocas do ano, os outros meses. A comparação com a vida dos outros, né? Então, o hábito de medir o nosso sucesso e felicidade pela régua alheia. Então, ou seja, aquela pessoa tem tal coisa, eu não tenho. Aquela pessoa faz tal coisa, eu não faço. Ela sente isso ou ela é aquilo e eu não sou. Então, a gente não pode ficar se comparando. Eu acho que no final de ano isso tende a aumentar mais ainda as comparações, né? Porque pessoas fazem grandes eventos, fazem um monte de coisas e postam nas redes sociais, e às vezes a gente opta por tradições ou por formas diferentes de comemorar, e não deixa de ser significativo, não deixa de ser bom. Então eu tenho que parar de olhar pro outro achando que o outro é melhor, porque o outro é diferente, né? E eu preciso o quê? Aprender a lidar com as diferenças. O outro é a culpa por não ter feito tudo, né? Então, assim, o final de ano gera em nós aquela sensação: o que eu fiz esse ano de 2025? Quais foram as metas que eu realizei? O que eu conquistei? O que eu deixei de conquistar?
Mas pensar sobre isso não pode gerar aquele sentimento de culpa a ponto de eu me, né, imobilizar, de eu não querer mais confraternizar, de eu não querer ficar com as pessoas, porque eu não alcancei aquilo que eu tinha planejado no final, né, ou no final ou no começo do outro ano. Então eu preciso ter esse sentimento de que, poxa, eu não concluí, então o que eu posso fazer para melhorar? Não o que eu fiz de errado. Não ficar com aquele sentimento de culpa. Porque se a gente fica com esse sentimento de culpa, esse sentimento nos domina. E aí eu perco, inclusive, a condição de melhorar, de mudar, né? De fazer com que esse próximo ano possa se tornar um ano melhor, com mais conquistas e, inclusive, fazer com que ele seja mais feliz, né? Continue na minha vida, né? De achar que todo final de ano eu tenho que ter alguma coisa, eu tenho que sentir algo negativo, ou eu tenho que brigar com alguém, ou alguma coisa assim. Precisamos quebrar esse ciclo e entender que o final de ano é uma época como qualquer outra. É uma época mais especial, é uma época onde a gente gosta de comemorar, sim, mas a gente vai passar por ele, a gente vai começar o outro ano e as coisas vão continuar. E eu não posso sentir essa pressão, porque se eu sinto essa pressão dessa data, muitas vezes eu não consigo lidar, as minhas emoções acabam aflorando de uma forma negativa. E aí eu preciso o quê? Eu preciso aprender a gerenciar essas minhas emoções, né? Nem todo mundo vive a mesma emoção que aparece nas fotos. E eu imagino que vocês já ouviram falar isso, mas não é real. Aquela pessoa está mostrando aquela foto, mas talvez nem sempre ela esteve naquela situação ou esteve feliz do jeito que ela está demonstrando ali, né? O sorriso da tela pode esconder uma realidade complexa e multifacetada. Então, às vezes a rede social não é 100% da realidade. Ainda mais hoje, né, gente, que a gente tem inteligência artificial, a gente precisa aprender a filtrar muito o que a gente ouve e o que a gente enxerga na rede social. Porque muita coisa está sendo colocada ali para fazer a gente acreditar que aquilo é uma verdade e muitas vezes nem é, né? Mas eu preciso saber dentro de mim, né, o que eu sinto, o que eu gosto de fazer nesse final de ano e buscar por mim, não por padrões ou por moda ou por tendências. Por mais que elas, né, façam uma referência para a gente poder seguir, às vezes a gente gosta, mas não pode ser fundamental e se fazer com que aquilo, né, se torne dependente. Ou seja, eu não posso ter um Natal se eu não tiver aquele tipo de arranjo, né? Não, né? Eu vou ter um Natal mesmo não tendo as coisas que eu acho que todo mundo tem e tá tudo bem, né? Redes sociais mostram recortes e não a realidade, né? Mostra aquilo que a gente quer mostrar de bom na maioria das vezes, não necessariamente o que acontece no nosso dia, todo dia e todo momento. Seu valor não está no seu feed, né? Está em você, não no que você posta ou no que você demonstra necessariamente nas suas redes sociais, mas está no que você acredita que é melhor para você. Não o que é melhor para todo mundo porque todo mundo está fazendo, ou a tendência do momento, a modinha ou alguma coisa nesse sentido. Você precisa se sentir bem nessa época do ano com as pessoas que te fazem bem, né? Se você não quer passar com aquelas que talvez você não goste, repense. Será que realmente eu sou obrigada a passar? Será que não? Né? E aí a gente vai pensando. E aí a gente vai focar também em alguns pilares do autocuidado, né? Então, assim, o primeiro deles, o que é? Respeitar os seus próprios limites. Aprender a dizer não, inclusive em dezembro, né? Não é porque eu tenho que conviver com a minha família que eu não posso dizer não para eles. Que eu não posso falar, não, eu não gosto disso, eu não quero isso. Só para evitar uma confusão ou por medo de que eles não façam algo, né? Eu preciso aprender a lidar com esse momento da minha vida como qualquer outro. Diminuir expectativas, né? Então, o bom às vezes já é o suficiente. Eu não preciso querer o extraordinário, eu não preciso querer o perfeito. Eu preciso querer o bom, né? E às vezes a gente prioriza tanto que não tem tanta importância, né? E a gente esquece de passar tempo de qualidade, de criar tradições, de fazer conexões com as pessoas, de entender o real propósito que é o Natal, né, para aquelas pessoas que são cristãs, né, de poder olhar e realmente pensar mais em Jesus Cristo, pensar no que essa época nos proporciona, né,
voltado para nossa espiritualidade, o quanto isso pode, inclusive, nos ajudar a se tornarmos mulheres, né, melhores e pensar num próximo ano de uma forma mais positiva, né? Ter pelo menos um momento só seu. Então não é porque é dezembro que todo mundo tá na nossa casa, que tem um monte de coisas para fazer, que eu vou esquecer de mim. Eu preciso também entender que eu preciso desse momento. E eu, né, pelo menos um momento do meu dia precisa ser meu. Seja tomando meu chá, seja fazendo meu autocuidado, seja fazendo meu exercício. Eu preciso manter isso para que eu mantenha a minha saúde mental em dia. E escolher com quem eu divido a minha energia, né? Como eu falei, eu não preciso dividir com todo mundo se eu não quiser. Talvez eu tenha que conviver com algumas pessoas que eu não goste, talvez, mas talvez eu não precise conversar com elas se eu não me sentir bem, ou de que forma eu vou agir para que eu possa me sentir bem naquele ambiente, né? Às vezes eu não preciso fazer coisas só porque os outros esperam que eu faça, mas eu preciso fazer aquilo que realmente me faz bem, né? A nossa vulnerabilidade, né? Então, sentir não é fraqueza, e não é porque é dezembro que eu não vou passar a sentir coisas, né? Ou porque é janeiro, ou porque seja lá que época do ano que seja. Tristeza, cansaço e saudade também fazem parte da nossa vida de dezembro a dezembro. Não é porque é dezembro que eu vou deixar de ficar triste, e tá tudo bem. Lide com esse sentimento, né? Nós somos pessoas que precisam expressar as nossas emoções, precisamos validar o que nós sentimos. Não achar que não, eu tenho que engolir isso daqui porque tem um monte de gente aqui, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu não posso me permitir viver isso. Não, talvez você não vá demonstrar para as pessoas que estão ao teu redor, mas escolha um momento do teu dia, para um pouco, respira, faz alguma coisa para você e pensa o que você sentiu naquele dia. Poxa, aquilo me incomodou. Será que eu posso compartilhar com alguém? Será que eu posso chorar? O que eu vou fazer para trabalhar com esse sentimento que vem, né? Não deixa ele ficar acumulado aí dentro. Sentimento não é fraqueza, gente, é humanidade. Nós somos seres humanos, nós sentimos coisas, principalmente mais as mulheres, né, do que os homens. As mulheres são muito mais emocionais, os homens são muito mais racionais. Então nós sentimos mais e tá tudo bem, né? Não somos mais fracas por isso ou merecemos menos porque somos assim, né? Faz parte de quem somos e a gente precisa aprender a lidar com isso. A força reside então na aceitação de quem eu sou, não naquilo que os outros esperam que eu seja nessa época do ano, ou seja, em qualquer outra época do ano que seja. Eu preciso me aceitar. Eu preciso pensar, poxa, como eu sou? Ah, eu não gosto do Natal. Tá tudo bem você não gostar do Natal. Você é assim. Você não tem que gostar porque os outros gostam. Você não tem que fazer tal coisa porque os outros fazem. Mas, às vezes, eu não vou deixar de confraternizar porque eu não gosto do Natal. Porque eu sei que é importante para as pessoas que estão à minha volta. Então, eu vou me esforçar. Eu vou fazer o meu melhor. Eu vou fazer o máximo que eu posso dentro dos meus limites, né? Eu não vou aceitar também essa minha condição achando que isso, porque eu não gosto, então eu não vou me relacionar com ninguém, eu vou me isolar, eu vou fazer com que essa época do ano seja uma época triste. Não, né? Porque isso vai me gerar culpa, vai me gerar sentimentos de solidão, tristeza, né? E isso não vai me ajudar, né? Obviamente não só em janeiro, mas como o que nós podemos pensar nesse final de ano como uma reflexão, o que mais pesa emocionalmente, né, para mim nesse final de ano. Então eu posso pensar agora, o que mais pesa para mim? E eu vou parar um momento do meu dia e vou tentar refletir na minha mente, né, poxa, o que mais pesa? O que você precisa fazer de diferente este ano para se proteger? Então olha só a importância da gente criar uma proteção para algumas situações que podem vir a acontecer. Como familiares falar coisas que a gente não gosta, como sair do nosso controle aquilo que nós esperávamos que acontecesse e não aconteceu, como pessoas que nós esperávamos que viessem não vêm, e aí as coisas saem do que nós estamos acostumados, e como então eu lido com isso? E eu posso me preparar, né, para essas situações.
Como foi falado aqui no começo, às vezes sem criar muitas expectativas, fazendo coisas mais simples, mais significativas, onde tragam algum significado ali emocional, não necessariamente só, né, voltado para o comer, né, ou alguma coisa nesse sentido, né? E o que eu quero levar para 2026? O que eu quero hoje na minha vida mudar? Poxa, eu não quero mais que os meus natais ou meus finais de ano eu tenho esse sentimento, eu tenho esses pensamentos. Eu quero fazer com que eu possa me sentir bem. Pode ser uma meta, ou poxa, o que eu quero pra mim, gente? Não é pra família de vocês nesse momento, é pra mim. O que eu quero individualmente pra mim nesse ano? O que eu posso fazer pra alcançar isso como uma meta pessoal mesmo? E esse ano eu já pensei nas minhas conquistas, o que eu alcancei em 2025? Ou será que eu tô tão focada só naquilo que eu não consegui? Eu preciso focar então nas minhas conquistas. Pode ser um bom começo para a gente iniciar 2026 com uma mente mais positiva, de reconhecer: eu consegui cuidar de mim esse ano. Eu consegui fazer coisas por mim que o ano passado eu não fiz. Eu consegui fazer com que a minha saúde mental fosse uma prioridade. Né? E coloquem isso na vida de vocês como uma prioridade. Se eu não conseguir em 2025, não preciso me culpar. Mas então eu vou me esforçar para que em 2026 eu comece a fazer isso. E, gente, é de forma simples. Não precisa ser complicado, não precisa ser difícil. Mas vamos começar com o simples, mas com o constante. Coisas que eu posso fazer diariamente na minha vida e que vão me ajudar.